Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 2 do segundo ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Então, essas semanas são uma continuidade das semanas 1 e 2. Já temos vídeo sobre essas outras semanas aqui no canal. É importante que você tenha assistido, que você já tenha feito as atividades deles para darmos sequência aqui, pois é o mesmo tema, né? Então, é importante o conhecimento anterior para aplicação agora, nessa próxima semana. Então, vamos lá. Essa semana nós vamos estudar o calor, e aí ele vai nos falar, né, qual é o conceito de calor. A gente já trabalhou um pouco disso nas semanas anteriores, mas agora a gente vai usar alguns cálculos. Então, um ponto importante. Calor é transferência de energia. E energia a gente sabe que é dado em joule. Quando estamos falando de calor, além do joule, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas, muitas vezes nós também utilizamos a caloria. E uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Então, tem uma relação direta quando a gente olha a embalagem de algum alimento e fala quantas calorias tem naquele alimento, porque a energia que vai ser quebrada ali, né, dos alimentos e ingerida pelo nosso corpo, tem essa mesma relação. Então, quando estamos falando de energia, sempre estamos pensando na mesma unidade de medida e sempre estamos pensando nessa possibilidade de transformar um tipo de energia em outro. Então, esse mesmo calor que vamos estudar na termodinâmica tem a ver com caloria da alimentação. Muito bem, o que nós temos que entender aqui? Quando estamos falando de um material recebendo essa energia através do calor, né, há uma transferência de energia, nós temos que entender que o material vai ter suas características específicas que está relacionado com suas ligações atômicas, né? E aí isso vai ser até melhor explorado na química. Porém, aqui o que é importante para nós? Nós precisamos compreender, isso é algo até muito intuitivo, que alguns materiais são mais fáceis de se aquecer do que outros. Então imagine que você tem duas panelas do mesmo tamanho, da mesma espessura. Porém, uma dessas panelas são aquelas panelas de pedra, muito utilizada nos fogões a lenha, né? E outra panela que você tem, ela é de algum metal, como por exemplo o cobre ou mesmo o alumínio. Intuitivamente, nós sabemos que se eu colocar essas duas panelas num mesmo fogão, com as bocas do fogão do mesmo tamanho, a chama do mesmo tamanho, a minha panela de metal vai se aquecer muito mais rápido do que minha panela de pedra. Por que isso acontece? Cada material, dentro das suas características, nós podemos definir para ele um calor específico. O que é o calor específico? Quanto de energia é necessário, e aqui nesse caso está em caloria, poderia ser em joule também, era só fazer a conversão dos números, já que a gente viu que uma caloria é 4,18 joules, mas aqui está em caloria. Quantas calorias são necessárias para que 1 grama daquele material se aqueça 1 grau Celsius? Então, por exemplo, eu preciso de 1 caloria para que 1 grama de água se aqueça 1 grau Celsius. Lembrando que grama, como o sistema de medida de massa, né, nós usamos o masculino, é 1 grama, porque 1 grama, aí eu digo grama do vegetal, né, da gramínea que nasce na terra. Então, olha a diferença, por exemplo, da água para alumínio. O alumínio precisa só de 0,22 calorias para que 1 grama de alumínio se aqueça 1 grau Celsius. E isso é meio óbvio, né? Pensa numa panela, seja ela de alumínio, de cobre ou de ferro. Veja que todos esses valores são bem menores que o valor da água. Quando eu coloco uma panela cheia de água
no fogão, a minha panela muito antes se esquenta do que a água. A água demora um tempão até esquentar. Já minha panela, em poucos segundos, se eu colocasse o dedo ali, eu queimaria, que ela já está muito quente. Enquanto a água demora minutos, né? Então, porque necessita-se de mais energia para que a água se aqueça. E com isso, então, vai demorar um pouco mais de tempo. Então, essa é a ideia do calor específico. É você compreender se é mais fácil ou mais difícil aquecer aquele material. E nós podemos fazer algumas contas com isso. Então, nós conseguimos calcular a energia desse material, que ele vai chamar aqui de calor sensível, que vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, eu peguei 500 gramas de água, que eu sei que o calor específico é 1. A água estava na temperatura ambiente, então por volta ali dos seus 20 graus Celsius. Eu aqueci ela até o momento que ela começaria a ferver, então até os seus 100 graus Celsius. De 20 para 100 eu aqueci 80, então seria 500 vezes 1 vezes 80. Eu calcularia a energia que foi desprendida aqui para fazer esse aquecimento da água. E eu também tenho o calor latente. O calor latente é essa energia dividido pela massa. Aqui vai falar melhor, né, sobre isso tudo, mas o que é importante para a gente saber? Que o calor latente é o calor que está relacionado no momento de mudança de fase. Porque quando nós estudamos lá na química, a água, por exemplo, ela passa do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Se eu pego uma água na temperatura ambiente e coloco no fogão, a temperatura dela vai aumentando, porque o fogo do fogão está transferindo energia para a água. Quando chega nos 100 graus Celsius, ela começa a ferver. E aí o líquido vai se transformando em vapor, em gás. Neste momento, enquanto a água está fervendo, a temperatura permanece constante em 100 graus Celsius. Então, durante a mudança de fase, a temperatura não se modifica. Isso é uma característica que a gente estuda lá na química, até que toda a água líquida se torne vapor. Aí, claro, aí já saiu da panela, também o vapor não vai se aquecer. Mas se fosse num ambiente fechado, aí o vapor voltaria, a temperatura do vapor voltaria a aquecer também. Então, o calor latente vai ser importante quando a gente estiver fazendo cálculos do tanto de energia que se gastou durante uma mudança de fase de um material. E, por fim, a capacidade térmica, que relaciona a quantidade de calor trocado com o corpo para que ocorra variação. Veja que a capacidade térmica ela é só tanto o calor específico aqui, né, quanto a capacidade térmica, elas estão muito vinculadas à nossa fórmula principal, que é a fórmula do calor sensível. E se você não quiser ficar decorando todas essas fórmulas, a mais importante é essa, calor sensível. Agora veja que o calor é sensível, né? Vai ser caloria ou joule, que é a multiplicação desses três. Perceba que o calor latente é caloria sobre grama. Então eu pego minha caloria, já calculei, e só divido pelo quê? Pela minha massa. Porque se eu olho para a unidade de medida do calor latente e a unidade de medida da capacidade térmica, é só reparar, aqui eu pego o meu calor e divido, não é meu calor, não, minha energia, né? Eu pego minha energia, o meu calor sensível, e divido pela massa, e no outro eu divido pela temperatura. Então, foquem muito na unidade de medida que vocês vão saber o que fazer aqui e aqui, tá? Mas essa é importante que vocês se lembrem sempre. Q igual a mc delta T. Ok.
Bom, esse é o conceito, são essas as fórmulas. Leiam com calma, né, todo esse... Aqui fala um pouco da história também, de como que eles compreenderam isso, então leiam depois por completo o texto. Tem sugestões de vídeos aqui também que podem complementar. E aí vamos dar uma olhada nas atividades. Lembrando que eu não entrego as respostas, só comento a linha de raciocínio para que vocês realizem por conta própria. E ao realizar as atividades, se ficou ainda com alguma dúvida, você pode me procurar pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. Eu vou atender cada um e tirar as dúvidas que ainda estiverem pendentes. Então vamos lá. 1. Considerando o material apresentado e, se necessário, faça uma breve pesquisa, descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais suas unidades de medida. Ou seja, pegue aquele texto que você acabou de ler, utilize isso que a gente acabou de conversar e faça um resuminho com suas próprias palavras. Se precisar, vai no Google, lê mais um pouco, mas é só fazer um resuminho da matéria com suas próprias palavras. 2. O calor específico de uma substância indica o valor. Então, lembra? Calor específico, essa tabelinha. Quanto de energia para que 1 grama daquela matéria se aqueça 1 grau Celsius. Só olhar para a unidade que você entende o que está acontecendo ali. E você acha a resposta correta. 3. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Isso nós estudamos nas semanas anteriores. Então, o que eu vou sugerir aqui? Volte no vídeo anterior, onde falamos de temperatura. Você vai responder aqui sem dificuldade. 4. Assinale a alternativa que define corretamente o calor. Então, nós acabamos de conversar sobre o calor, que é justamente o que está aqui, né? Nesse texto, falamos da importância que o calor é essa transferência de energia. Então, você pode até falar do calor específico, do calor sensível, né? Para uma mudança aqui de temperatura. Mas um corpo ele tem energia. O calor é a transferência de energia. Num corpo mais com uma temperatura maior para um corpo com uma temperatura menor. Mas se lembra que calor sempre é algo que está ligado à transferência. Enquanto que a temperatura em si está dizendo da energia daquele acumulada naquele material, naquele corpo. E como que eu entendo essa energia? As partículas daquele corpo estão mais agitadas ou menos agitadas. Isso a gente falou na semana anterior. Com isso se define bem o que é temperatura, o que é calor aqui. E fica fácil. Eu só vou mostrar um que está errado, só para ajudar vocês. Olha, por exemplo, trata-se de um sinônimo de temperatura. Não, calor é uma coisa, temperatura é outra. Eles estão relacionados, tanto no conceito quanto nas fórmulas, mas são coisas diferentes. Então, claramente o A está errado. Você entendeu? Ele vai olhando um por um e marcando a certa. Última questão aqui. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura, coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Então, nós temos dois tipos de placas solares. Uma que vai produzir energia elétrica, outra que vai aquecer a água, e aí você usa na sua casa já a água aquecida. Então, vai ser um chuveiro ou torneiras com duas válvulas, né? Uma só com água normal, fria, que vem da rua, e outra com água quente, porque passou por esse sistema de aquecimento. Já a outra placa, ela simplesmente gera energia elétrica que abate na sua conta de luz. Nós estamos vendo daquela que aquece a água, tá? Então são feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Veja, o reservatório, enquanto ela está no reservatório, eu não quero que esse calor se perca para o meio ambiente. Eu quero que o calor fique, eu quero que a água permaneça com a mesma temperatura aqui dentro, que não haja transferência de calor, para quando ela passar pela tubulação e chegar no chuveiro ou nas torneiras, ela chegue quente.
senão eu aqueço a água, deixo ela paradinha aqui, aí ela vai esfriando, porque ela vai perdendo energia, né? Vai perdendo calor para o meio externo, aí chega a água fria de novo, aí não adiantou nada. Então eu quero que esse reservatório seja isolante, não condutor. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Interessante. Então, ele faz uma... Por que, que não é direto? Por que, que tem um vidro cobrindo a placa, né? Se a placa eu quero justamente que aqueça a água. Legal, isso aqui dá para pensar. É claro que o vidro tem que ajudar no aquecimento, não atrapalhar, né? Então aí se analisa se está certo ou errado. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Interessante também. Então, quando você sai na rua, se você sai com uma camiseta branca ou você sai com uma camiseta preta e o sol está batendo sobre você, em qual das duas situações você vai esquentar mais? Com a camiseta branca ou com a camiseta preta? Né? Aqui, quando a gente estuda cores, né? Inclusive é uma matéria do próprio segundo ano mesmo, a gente vê essa questão. O preto é a ausência de cor, então ele absorve todas as frequências da luz e não reflete nenhuma, né? Não emite nenhuma. Então, só pensa intuitivamente no seu dia a dia, quando um objeto é preto, quando o objeto é de outra cor, ou mesmo branco, e incide sol sobre ele, qual que aquece mais? Lembrando novamente, tudo que está acontecendo aqui acontece para fazer com que a água aqueça o máximo possível. E aí, entendendo qual que está certo e qual que está errado, você vai marcar as opções aqui que estão corretas. Beleza, essa foi a semana 3, vamos conversar também sobre a semana 4. Vai continuar ainda nesse tema, agora nós vamos falar de energia térmica. E aí nós vamos, né? Ali já até começou a falar sobre o conceito de condução, né? Então ele, né, aqui fala-se de conduzir melhor o calor e vão entender melhor o que, que é isso. O que, que é condução térmica? Você já percebeu que, por exemplo, algumas panelas, você tem a panela feita de metal, de algum metal, mas o cabo dela normalmente é feito ou de madeira ou de algum plástico, de algum polímero. Por quê? Porque se tudo fosse feito de metal, quando você encostasse no cabo para segurar a panela, você queimaria a sua mão. Já quando ele é feito desses outros materiais, a panela em si está muito quente, mas o cabo não. Isso tem a ver com que o calor daquele corpo vai se conduzir. Alguns materiais conduzem calor melhor do que outros, e alguns materiais são tão ruins de conduzir calor que nós chamamos ele de isolante térmico. Um isolante térmico muito usado são as caixas de isopor. Então eu quero que o que está dentro da caixa de isopor não aqueça, né? Não haja transferência de calor com o meio externo. Então eu tenho por exemplo, latinhas de refrigerante geladas dentro da caixa de isopor. Se eu deixo a caixa de isopor aberta, o ar está numa temperatura maior do que as latinhas, começa a ceder calor para a latinha, até que chega uma hora que a latinha de refrigerante está na temperatura ambiente, e aí já não é agradável. Quando eu tenho uma caixa de isopor fechada, o ar não entra ali, não troca calor com a latinha, e o isopor não troca calor com o ar. Então, o isopor deixa o ar do lado de fora e não deixa que o calor do ar seja trocado com a latinha, seja transferido para a latinha. Isso é um caso do isolante. O que é o caso de um condutor? É quando eu uso um material que eu quero que ele aqueça ou que ele esfrie junto. Então, a panela ser feita de metal é necessário porque o metal é um condutor e eu quero que toda a minha panela fique quente para esquentar o meu alimento, que a panela receba bem o calor do fogão, distribua sobre toda ela e aqueça
o alimento que está dentro dela. Existem três tipos de transferência térmica de um corpo para o outro, né? A condução, a convecção e a radiação. Hoje nós vamos focar na condução. O que é importante se entender da condução? A condução, ela sempre acontece quando quando você está pensando no material. Então pensa em contato. Condução sempre está ligado com contato. Depois nós vamos ver convecção, que é, por exemplo, um ventilador ligado, né? E algo está passando por você, e radiação onde nem tem, é só as ondas eletromagnéticas. Mas hoje nós vamos focar em condução. Então a panela está em contato com a comida. Se a gente pensar em todos esses onde, se eu encostar meu dedo num ferro de passar roupa, meu dedo vai queimar, porque ele entrou em contato com aquele ferro quente. Então esses são os exemplos de condução térmica. Bom, vamos ler as atividades, porque aí a gente consegue, então, continuar entendendo melhor esse conceito de condução. Atividade 1. Faça um pequeno texto explicando a transmissão do calor por condução. Cite 3 exemplos de condução térmica. Então, nós acabamos de citar 2 aqui, né, na nossa conversa. Lembrem de usar a palavra contato, meio material, quando você estiver falando disso. Matéria em contato com outra matéria que está gerando essa transferência. Não tem nenhum tipo de movimento, tá, dos corpos, como por exemplo no caso de você estar tomando um banho, que a água vai passando por você, isso é convecção. Condução seria, por exemplo, você dentro de uma banheira com água. Aí vai estar tendo transferência entre a água ali e você. Mas quando a água está em movimento, aí é convecção, como por exemplo no chuveiro. Então lembre-se disso. São 2 materiais em contato e aí o calor sai daquele material que está com uma temperatura maior e vai para o material com a temperatura menor. E dependendo dos tipos de materiais, essa transferência ocorre mais facilmente ou ela é dificultada. No metal, que é um bom condutor, ela é fácil. No isopor, que é um isolante, ela é difícil. Em viagens curtas, quando o dia está muito quente, Miguel sempre leva uma bolsa térmica contendo uma pequena caixa de isopor com gelo e uma garrafa de alumínio contendo água. Essa é uma boa ideia para ter água gelada a qualquer momento da viagem? Classifica os materiais como isolante e condutor térmico. Explica qual material recebe e qual perde calor nesse sistema. Considere desprezível a quantidade de calor que a caixa de isopor troca com o meio externo. Então, gente, tudo que a gente acabou de conversar, do isopor ser isolante, do metal ser condutor, né? E aí você vai e que a caixa de isopor não está trocando o calor com o meio externo. Então a água não está recebendo calor e não está aumentando sua temperatura por causa disso. Vocês vão explicar direitinho. O papel de isolante do isopor, o papel, veja que a caixa de isopor tem gelo, né? Então o gelo também está contribuindo para manter a água gelada. Então, o que está acontecendo entre o gelo, a garrafa e a água? Está tendo uma condução ali, né? O gelo recebendo, porque a temperatura menor sempre recebe, a temperatura maior sempre doa o calor. E explica isso direitinho, todo esse sistema. Isopor, gelo, garrafa de alumínio e água dentro da garrafa. Esse é mais curtinho, são só 2 exercícios abertos aqui de explicação, sem nenhuma conta. Ok, pessoal? Então, espero que esse vídeo auxilie vocês a fazerem essas atividades, a compreenderem melhor a matéria. Novamente, se você for um dos alunos das escolas que eu dou aula e ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola, que a gente tira ainda qualquer dúvida que tenha ficado. Mas é importante que vocês façam os exercícios, escrevam esses textos com as próprias palavras, né? Porque quando a gente só copia de algum lugar pronto, a gente não aprende. Quando a gente faz esse exercício de
escrever com as próprias palavras, que a gente gera essas conexões na nossa mente e realmente aprende o conteúdo. Você vê que tá bem mais curto nessas 2 semanas, tem menos exercícios sem conta nenhuma, então tá bem tranquilo para vocês fazerem. E futuramente eu gravo o vídeo das outras 2 últimas semanas. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima!